Grande Bruno Torturra. Saudades de você, viu? Saudade. E aí, Dri, Rovai, tudo bem? Avisa que eu tô no Aí, meio da né, minha Torturra? mudança, tô no estúdio novo, né? Tô me desencaixotando aqui, então Aonde me você mudei. São Paulo ou Rio? São Paulo, São Paulo. Saí do apartamento. Tô num lugar novo já. Legal. Muito bom. Ô Torturra, diga tudo, não me esconda nada. Quais são as suas impressões? Eu estava escutando a Sam e vocês, bom, vocês já deram uma passada nos assuntos todos, né? Assim, eu só queria fazer um comentário que eu acho que a gente tem que botar bastante energia e bastante foco. Eu acho. A questão da pedofilia das venezuelanas é super importante, mas eu acho que a gente precisa ficar mais atento o que eu tenho visto que é a principal estratégia que eles estão usando, e provavelmente eles vão usar isso até o final, que é a associação mentirosa do Lula com o crime organizado. Eu acho que isso vai ser mais forte do que a corrupção, do que o petrolão, do que a coisa moral. Eu acho que essa é a narrativa que eles ainda entendem que tem chão para, tipo, explorar. Eles começaram com aquele ataque racista ao complexo do alemão, mas eu acho que isso tem exatamente a ver com a manipulação que houve ontem em relação ao suposto tiroteio que houve em Paraisópolis, e a como eles reagiram. O Bolsonaro já deu uma fala e uma pista disso, que ele articulou muito mal, mas acho que eles vão melhorar isso nos próximos dias, quando ele falou que o Lula não transferiu uma cola, que os presidiários todos votam no Lula. O Lula se saiu muito bem nessa resposta, mas acho que é por aí que eles vão investir mais e mais em fake news, mais e mais em narrativa, porque é o pânico que ainda falta ser explorado. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer, e acho que foi uma das falhas do Lula no próprio debate, que não é simplesmente jogar a corrupção de volta no colo do Bolsonaro, mas é explorar ainda mais a relação dele com o crime organizado. Né? Porque da mesma forma que o Bolsonaro acusa a esquerda, e a Damares acusa a esquerda de serem os imorais, os pedófilos, e eles, em geral, são, eles fazem isso com o crime, da mesma forma. Eles nos acusam de terem relações com o tráfico, com os que, e eles são relacionados com o grupo de extermínio, milícia, traficante, lavador de dinheiro, redes de tráfico de armas, de ouro, de madeira. Então, eu acho que a gente vai precisar investir um pouco nisso, para além do pânico moral, né? A gente explicar melhor essas relações, que eu acho que na campanha do Bolsonaro, do próprio Lula, isso tem sido bem trabalhado, aqueles vídeos muito fortes que a Thalma narra, mas eu acho que isso precisa entrar no nosso vocabulário de militância. Eu acho, e acho que a gente está se defendendo pouco disso. Eu acho isso, que eu estou aqui falando contigo, organizando ao mesmo tempo, estava fazendo isso com a Sâmia, que decidi fazer o Fala Rovai sobre esse suposto atentado contra o Tarcísio. Eu não vou dar história agora, mas, Bruno, tem muita coisa estranha. Tem. Vou dar o spoiler do final da história. O suposto atentado, na verdade, teria sido um policial à paisana que atirou no menino de moto, que estaria andando ali na comunidade com a moto e filmando, e por isso foi alvejado e morto. Agora eu te digo, e aí eu vou fazer o Fala Rovai sobre isso. Quer dizer que, então, porque teria tido tiros no carro do Tarcísio, no primeiro momento. Cadê os tiros? Foi feita perícia técnica? Cadê essas imagens no Telegram, no Zap, das tias bolsonaristas? Não existe. O fato que existe é um menino, essa é a matéria que está circulando do que aconteceu. Eu vou falar tudo isso no Fala Rovai depois da conversa com o Bruno. Tem um garoto que estaria de câmera, celular, numa moto,
E um policial, a paisana, atirou e matou. E aí, isso aí tá apurado, Rovai? Hã? Esse negócio já é apurado, já tem testemunha? Não, em isso relação daí é a isso? matéria do Globo. Matéria do Globo. Eu não vi ainda. E aí eu tô pegando isso, eu tô querendo, eu só quero saber o seguinte, se é isso, porque parou, ninguém mais falou nada. Eu quero saber quem é o menino, do nome do menino morto, tá? O pessoal da fórum, já que está me ouvindo, pode até ir atrás. O menino, homem, senhor, não sei, que estava na moto. Quem é esse policial, paisana? Porque aí teria desencadeado o suposto tiroteio. Que, pelo que eu entendi, Bruno, não foi um tiroteio de conflito com uma organização criminosa. Eles deram uns tiros lá. E foram quem disparos, deu os tiros? né? Foram disparos. Pode ter sido a comitiva do Tarcísio? Cara, a partir daí eu tenho outras coisas que eu estou alinhavando aqui, uma por uma. Eu não estou acusando, mas, cara, tem uma investigação a ser feita. Porque isso que você me chamou a atenção, tem outras coisas. Tem o suposto, o vídeo do Heleno, eu vou trazer o vídeo do Heleno, né? Que foi manipulado. Tem várias coisinhas. Foi antes, 2 dias antes. Sabe qual era o título do vídeo? Atentado ao Tarcísio. Vou falar tudo no Fala Rovai. Bruno, você tem toda a razão. A minha desconfiança e todos os indícios levam a isso. Que eles vão tentar trabalhar o discurso de que o PT é uma organização criminosa. E eles vão tentar fabricar alguma coisa, porque em Fortaleza teve um tiroteio com a Michelle. É outra mentira. Foi antes, bem antes dela ter ido. E vamos falar a verdade, né? Assim, se tem um grupo político que é capaz de dar tiro, é o grupo político do Bolsonaro. É o grupo civil ideologizado mais armado do país, que tem a arma como ferramenta política. A gente sempre fala disso aqui. A grande diferença é que não é só aumentar o número de armas em circulação no país, o que já seria muito grave e a maioria do povo é contra. O mais grave é que essas pessoas têm na arma uma expressão da sua ideologia política. Então, esse tipo de, entre grandes aspas, atentados, falsos atentados, é uma tradição fascista. É uma tradição fascista. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Itália, foi assim na Espanha, foi assim na ditadura brasileira. É um clássico isso. E esse pânico existe na sociedade, já é uma sociedade bastante violenta. Então eu acho que a gente tem que ficar não só muito atento em relação a isso, mas a gente tem que produzir respostas muito rápidas em relação a isso, como sociedade, como a instituições. Você está falando uma coisa super importante, que assim, provavelmente essa história está muito mal contada ainda. O Tarcísio propositalmente deu respostas muito ambíguas, mas isso não importa. Isso não importa, porque mesmo que eles neguem, mesmo que a polícia fale não foi um atentado, seja honesta e fale não foi um atentado, foi um caso que não tem relação política, fake news, o estrago já foi feito, porque ele faz parte de uma composição narrativa. Faz parte de uma composição que entra o complexo do alemão, entra o fake news em relação ao PCC, entra a fake news em relação ao Celso Daniel, entra esse imaginário de que a esquerda tem relação com o tráfico de drogas, é a justificativa para o racismo brasileiro poder ter uma desculpa para poder se expressar, como a gente viu no complexo do alemão. E te digo mais, eu tive hoje um pequeno sabor disso nas minhas redes sociais. Eu vi o Haddad ontem, aliás, a gente pode até falar disso, eu achei a performance dele no Roda Viva brilhante. Eu achei assim, eu fiquei muito impressionado com a qualidade dele como entrevistado, como político, como cara preparado, com uma visão muito direta, muito honesta. Ele deu a resposta que eu nem esperava que ele desse, ele foi muito transparente, mas eu tuitei 2 grandes elogios a ele. Falei, foi uma performance do Haddad, parabéns, não sei o que, e fui para a cama. A partir das 5 da manhã, teve uma enxurrada de bots e de bolsonaristas muito organizados, com perfis que foram criados há 1 mês, 2 meses no máximo, me respondendo,
flodando a minha timeline, nesses 2 tweets que eu fiz, tudo relacionando o PT ao crime organizado, o Haddad ao crime organizado, falando sobre o Marcola, falando sobre o atentado, falando sobre o tiroteio de ontem, o suposto tiroteio de ontem. Então, assim, as máquinas já estão funcionando, e se isso está chegando no meu tweet, eu não consigo nem imaginar o que está circulando nos apps deles, orgânicos, porque eu sou um alvo pequeno deles. Eles não me notam muito. E isso foi a partir das 5 da manhã. Aí eu tive que fechar o meu tweet e, tipo, ocultei tudo. E tive que fechar ele só para pessoas que eu sigo que possam comentar. Porque tava uma média de 5 tweets por minuto. Foi um flood mesmo, assim. Um negócio muito impressionante. Então, assim, essa eu acho que é um eixo muito delicado e que eu acho que eles já estão investindo e eles são capazes de produzir esse tipo de coisa. Então, a sociedade precisa ser vacinada em relação a tipo isso, e eu não sei, eu acho que a gente vai precisar isso aí vai precisar dessas vozes conservadoras, entre aspas, brasileiras, como vocês colocaram muitíssimo bem. Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, Armínio Fraga, Geraldo Alckmin, Aloysio Nunes, essa turma toda precisa entrar em campo com firmeza. Não adianta só ser um cabo eleitoral de vídeo no horário político, porque eu acho que pouca gente está vendo horário político. Eu não sei se isso está influenciando tanto. Eu acho que eles precisam entrar na sociedade, falar mesmo, produzir vídeos de outra ordem, mandar áudios de WhatsApp para falar sobre esse risco que a gente está correndo nos próximos 12 dias. Tem a Sandra Westman, está dizendo que o nome do morto é Felipe Silva de Lima, 27 anos, segundo notícia do G1. Então, passa já na redação, eu quero apuração exatamente disso aí, pelo Plínio, pelo Marcelo, pelo Julinho, do quem é o cara, como é que foi isso, a gente mobilizar alguém para tentar ver com a família dessa pessoa. Eu acho que o Prerrogativas tem que entrar em ação nesse caso, os advogados, tem que exigir apuração de quem é o cara que disparou o tiro, em que situação que esse tiro foi disparado, porque tem caroço nesse angu. Tem. Caroço nesse angu. Tem bastante. Tem superchat aqui também. Vai lá, Adri. Marcílio Godoy diz: usar de novo as venezuelanas é um novo assédio, referente ao vídeo novo do Bolsonaro. Sérgio Luiz Bertozzi: desculpem, mas com 96% dos eleitores já decididos, nada mais cola contra o Bolsonaro, notícias verdadeiras, e muito menos contra o Lula, notícias falsas. Será, né? Não sei. Não, ainda tem uma margem, né, de 4, 5% dos eleitores do Lula que podem mudar de opinião, do Bolsonaro também, e os indecisos. Isso pode mexer com o resultado final da eleição. Então, e sempre essa coisa, estou completamente decidido, às vezes muda, né, Arthur? Ou se muda. Eu acho que a gente não tem que dar de jeito nenhum esse voto como absolutamente fechado, ou aconteça o que acontecer, porque como o Haddad falou ontem, foi uma leitura muito sagaz também dele falar isso em público. O fascismo, ele não trabalha com argumentos, ele trabalha com estimular os sentimentos mais tóxicos da sociedade. E quando você ativa medo, ativa pânico, e você liga esses preconceitos e essas ansiedades, a gente nunca sabe o resultado que isso pode gerar. Outra que mesmo que esteja muita consolidação, é importante que a gente siga fazendo essa prevenção, esses ataques, só com notícias verdadeiras, porque a gente não precisa inventar nada, já está tudo dito, o Bolsonaro existe como ele porque senão os caras jogam sozinho. Porque mesmo que ache esse equilíbrio, possivelmente essa estabilidade estatística, a gente não pode esquecer que é um equilíbrio que se mexe também, né, por dentro. Então, uma coisa acaba que neutraliza a outra. Se o Bolsonaro joga sozinho, ele sobe. E outra, que os caras têm tecnologia e experiência para fazer esses saltos dos últimos 2, 3 dias. Eles sabem produzir isso. A gente viu no primeiro turno, a gente viu em 2018, a gente vê a extrema-direita fazer isso no mundo todo. Então, a gente precisa tentar o máximo possível alargar a nossa vantagem também. Não estou falando isso para criar muito alarmismo,
mas a gente precisa ser bastante realista. A gente não está com um adversário do campo político, do campo democrático, do campo ideológico. A gente está com um adversário que joga sujo. Eu achei que o Haddad ontem fez uma analogia feliz, mas muito otimista ainda. Ele falou que o Lula debatendo com o Bolsonaro é como se o Nadal estivesse jogando contra um jogador de futebol. O Bolsonaro nem jogador de futebol O Bolsonaro é um cachorro louco. Então é o Nadal com um cachorro louco, não com um jogador de futebol. A gente está lidando com um chiqueiro, né? Então a gente precisa ficar profundamente atento, muito equilibrado, e que esse chamado seja ampliado para os próximos dias, né? Eu acho que São Paulo, especialmente São Paulo, eu acho, tem sido o campo de batalha prioritário deles em relação a essa associação com crime organizado. E acho que a gente vai ter que trabalhar muito em São Paulo. Tem mais superchat, Rovai. Vaquila Mesquita. Rovai, a esquerda não está subestimando o Bolsonaro? Fizeram piada com a história do Ortega no debate e riram do Bozo. No Zap, essa história está bombando e tem gente humilde em pânico com medo do comunismo. O Luciano Zero diz que é um discurso da bolinha de papel, que é aquele episódio na campanha de 2010 contra o Serra. Então, e por isso, e na época, quando eu comecei a apurar a história da bolinha de papel, Paulo Henrique e tal, o pessoal dizia, vocês estão, conspiração, teoria da conspiração, reconhece e pede desculpa. Eu lembro de nego me ligando assim, gente de campanha, gente, o Lula vai pedir desculpa. Eu falei, não pode pedir desculpa de jeito nenhum. Calma. Aí teve um cara da campanha que passou, o Lula, Torturra, estava agendado para pedir desculpas para o Serra no Palácio. Né? Ele ia pedir desculpa. Aí, eu não vou falar o nome, é uma pessoa que você conhece, porque eu posso estar errando na pessoa. Uma pessoa que fazia monitoramento de redes viu que a gente tinha dado e que tinha aquela história do vídeo do cara de Porto Alegre lá, que fez do professor, que mostrou take a take, que podia ser uma farsa, que o meu blog, do Paulo Henrique, tinha dado isso. Esse cara foi lá, levou para o Lula falou, não pedir desculpa porra nenhuma. Desceu lá para baixo, no quebra-queixo, a primeira pergunta foi essa, presidente, a história da agressão ao Serra. O Serra está parecendo Rojas. E falou isso, tá parecendo Rojas, tá muito estranha essa história aí. E aí depois veio a reportagem do SBT, depois veio a da Globo, inclusive eu conto isso no meu livro, que a da Globo tentou construir a narrativa de que tinha sido um objeto pontiagudo, um negócio assim. Aí depois que saiu as matérias, veio o SBT mostrando que tinha de fato um careca no meio ali. Isso foi em 2010, né? 2010. Isso foi 2010, a eleição da Dilma. O Lula ia pedir desculpas em nome do PT, o cara estava agendado. Então, assim, essa história, tá cheirando mal. Essa história de Paraisópolis está cheirando mal. E está cheirando mal, Torturra, e você percebe, inclusive, no recuo do Tarcísio. Porque rapidamente ele descartou o atentado. Ele viu, não deu certo aqui. E eu posso até te dizer uma coisa, o Tarcísio pode até não ter sido avisado desse episódio. Foi pego de surpresa mesmo e pode ter sido organizado, como sempre foi na história dos militares no Brasil. Um grupo mais radical, com outros objetivos, pode ter organizado isso e o Tarcísio ter sido pegado de touca. Eu acho bastante provável isso também. É bom lembrar de uma outra coisa, né? A polícia de São Paulo, ela tem uma ala muito diferente da ala podre carioca. A ala podre carioca é uma organização criminosa mesmo, envolvida com grupo de extermínio. São as milícias de onde o Bolsonaro vem, né? Esse bando criminoso que vem da banda podre da polícia militar. São Paulo tem uma polícia muito ideologizada. Tem uma ala da Polícia Militar de São Paulo que ela não é necessariamente corrupta, mas ela se vê como uma entidade de direita mesmo. Ela se vê como uma entidade, através de declarações que foram feitas nos últimos 15 anos, várias notas
muito antes do Bolsonaro ascender. Eu me lembro em 2011, quando teve aquelas manifestações da Marcha da Maconha, que foi duramente reprimida, e outras também, naqueles anos que houve grandes manifestações de rua, e eu estava nelas. A polícia deu várias notas falando de família, propriedade, anticomunismo. Isso notas da polícia militar, que não passavam nem pelo gabinete do governador. Isso foram coisas muito preocupantes que pouca gente notou. É importante a gente falar que a Polícia Militar de São Paulo, ela está vendo pela primeira vez a extrema-direita com chance de ganhar no Estado. Porque por mais que a esquerda achasse que o Alckmin era muito direitista, a Polícia Militar de São Paulo nunca achou isso. A Polícia Militar de São Paulo não gostava do Alckmin. Achava ele muito dos direitos humanos, achava que ele controlava muito a polícia, que ele botava civil na segurança pública, que não botava um policial na Secretaria de Segurança Pública, que ainda tinha corregedoria. Então, a Polícia Militar de São Paulo está vendo, de uma forma inédita, a chance deles terem o comando e o alinhamento ideológico com o governador de São Paulo pela associação com o Bolsonaro e não com o Tarcísio. Porque o Tarcísio, a gente vai falar sério aqui, ele é um procurador do Bolsonaro. Né? Esse mito de que ele é técnico, ele no máximo é um burocrata sem nenhuma tradição política, sem conhecimento político, sem tráfego na política, entendeu? Cujo apoio vai depender exatamente do centrão do Bolsonaro, da ala de extrema-direita que vai dar sustentação para ele política em São Paulo, mas, sobretudo, desse alinhamento com o que há de pior na Polícia de São Paulo, que é a ala mais radicalizada da Polícia de São Paulo, que pode ter produzido isso de maneira autônoma, que pode não ter avisado o Tarcísio, que pode ter feito isso em alinhamento através dos seus grupos de WhatsApp, dos seus grupos com o próprio Bolsonaro, porque a gente já viu isso acontecer. Vamos lembrar de um outro episódio que a gente esquece aqui, que é o seguinte: quando o Queiroz foi preso em Atibaia, foi pego em Atibaia, na casa do advogado do Bolsonaro, o delegado responsável pela operação, ele teve que manter sigilo por dias de que essa operação era para pegar o Queiroz, porque o delegado sabia que se os policiais ficassem sabendo, isso vazaria para o Palácio do Planalto. Ele sabia disso. Os policiais foram avisados no carro, a caminho para fazer a prisão. E há relatos de que do automóvel o Bolsonaro já foi avisado, de que tinham policiais na operação que já tinham um canal, esses canais paralelos que o Bolsonaro se orgulha de ter, que é o bolsonarismo institucionalizado. Eles não respeitam os protocolos, eles são uma turma paralela mesmo. Isso pode estar acontecendo em São Paulo. Pode estar acontecendo, Torturra, e pode também ser algo organizado a partir da campanha do Bolsonaro, que tem interesse em abrir uma diferença aqui em São Paulo, porque só assim ele tem condições de fazer a disputa. Então, ele pode estar usando o Bolsonaro, não esses policiais terem feito pelo Bolsonaro, mas a campanha do Bolsonaro ter buscado esses policiais para fazerem esse tipo de ação. Agora, eu fiquei sabendo uma coisa muito séria, muito, muito séria, e queria te fazer uma pergunta muito objetiva, Tortuga. Eu acho que eu fiquei sabendo disso também. Hoje é dia do seu aniversário, Tortuga. Hoje é aniversário, gente. Parabéns! Todo mundo no chat dando parabéns. 44 anos. Opa! Que seu presente chegue no dia 30 de outubro. Gente. Tem que chegar. Ô, Tortuga, não sei se você viu a gente falando disso. Você acha que o Lula deveria ir no debate do SBT e da Record, dado que a conjuntura mudou, ele não tem mais esses 15 pontos que tinha de frente, como mostravam as pesquisas de segundo turno ainda no primeiro? Ou você acha? Acho que deve ir. Eu acho que sim. Eu acho que ele não ia... Não sei. A gente tem que avaliar, mas eu acho que ele tem plenas condições. Eu acho que sempre no debate o Lula é o favorito. Ele não pode ter medo de debater com o Bolsonaro. Mas eu acho que tem que ser preparado de uma forma diferente. Eu confesso que eu fiquei muito frustrado com o terceiro bloco. Acho que todo mundo se frustrou de alguma forma. Mas acho que o principal problema do terceiro bloco não foi nem o tempo que ele deixou sobrar para o Bolsonaro. Eu acho que foi
não ter na ponta da língua uma resposta muito direta, clara sobre a corrupção. Eu acho que ele, por exemplo, ele respondeu muito melhor sobre corrupção quando falou com o William Bonner. É claro que o William Bonner estava com um jogo muito mais limpo, ele falou, ele reconheceu que não devia mais nada e tal, e ele pôde colocar isso em contexto. Mas não devolver para o Bolsonaro a corrupção de maneira muito dura e assertiva, com o dedo na cara dele, falando assim, a sua família roubou dinheiro público, rachadinha não é rachadinha, é roubo de dinheiro público, você tem 51 imóveis, eu tenho um apartamento, que história é essa? Entendeu? E ser claro, botar isso no colo do Bolsonaro e fazer o Bolsonaro se destemperar. Acho que essa resposta não foi muito boa. Falar dos filhos. Falar dos filhos. O senhor lave a boca para falar no nome do meu filho, que o senhor às vezes fica falando, porque os seus filhos são sujos, todos sujos, tem mansão, nunca trabalharam. Vagabundo, tem que falar assim mesmo, entendeu? Nunca trabalhou. O que o seu filho fez? Além de ser com 17 anos já era vereador. Toma vergonha na cara, Bolsonaro. Quando você trabalhou, Bolsonaro, você ficava pintando meio fio. Dá uma porrada que era... Agora, você não acha que tem uma preocupação também de não esquentar muito o clima, né? Porque cara, mas nessa hora da corrupção tem que esquentar. É muito complicado. O Na Bolsonaro hora da fica corrupção ali tentando tirar ele do sério, né? Mas o Lula não está tentando tirar o Bolsonaro do sério, essa é a questão. Agora, eu acho que o Lula não precisa ser do sério. Falando da Michelle e dos filhos. Eu acho que é a chave. Eu acho que ele não precisa sair do sério, Dri. Tá. Ele só precisa ser assertivo e duro, como foi na Covid. Na Covid, o Lula não saiu do sério, mas ele foi humano. Ele foi duro, ele falou com o Bolsonaro, olhando no olho dele, falando, você não tem vergonha, você não se sente mal, você não visitou um hospital, e deixava o Bolsonaro calado, em silêncio. Isso é a humanidade que a gente espera dele. Fala, que moral você tem para falar de corrupção? Entendeu? Eu fui preso por um juiz ladrão que está do seu lado agora, que foi seu ministro e chamou você de corrupto e está aqui agora. Entendeu? E está aqui agora. Que história é essa? O que você está pensando de falar de corrupção? Que moral você tem? Claro, com o tom do próprio Lula. Ele é muito mais hábil do que a gente, não precisa se exaltar. Mas eu acho que ele caiu na armadilha que o Bolsonaro armou, e eu acho, infelizmente, que esse tema da corrupção ainda é mais quente, ainda é mais vivo na cabeça do eleitor do que a pandemia até, que foi a grande vitória que o Lula teve no primeiro bloco. Se eu fosse o Lula, eu falava assim, olha, se você não quiser votar em mim, por qualquer motivo que seja, você não gosta das minhas ideias, você é contra eu ser a favor da Petrobras sem ser, mantendo o controle do Estado, porque você acha que eu não tenho um bom projeto para a questão da reforma tributária, tudo bem. Mas se for por corrupção, compare o meu imposto de renda da minha família com o do Bolsonaro e veja quem é corrupto. Exatamente. Assim, eu tenho um apartamento em São Bernardo há 30 anos, sei lá, 20 anos, não sei quantos anos ele tem esse apartamento, e um apartamento pequeno no Guarujá. O Bolsonaro tem pelo menos 100 imóveis, a família dele, pelo menos. 51 deles com dinheiro vivo, que a gente saiba. Que foi o que uma repórter apurou no cartório. Também é outra coisa que tem que ser dita isso. É no cartório, né? Então isso acho que tem que ser dito. E outra coisa que eu acho que... Porque ela só foi em alguns cartórios. Em alguns cartórios. Um trabalho brilhante, mas ainda assim, amostragem. Amostragem. Eu acho que se ela visitasse mais redondezas, talvez achasse ainda mais imóveis. É que a gente não precisa, já não faz diferença se é 50, se é 70, se é 180. A gente sabe que é uma bandalheira completa. E outra coisa que eu acho que, infelizmente, tá? Eu acho que isso tem que ser trazido, o Bolsonaro fugiu da questão completamente. Não só pode falar que ele é vizinho de miliciano. Eu acho que tem que qualificar o que milícia é. Tem que qualificar o que milícia é. Milícia é a transformação da polícia em crime organizado. Porque muita gente ainda entende milícia como uma polícia violenta que se organiza e expulsa o traficante. Muita gente ainda entende que é isso. Muita gente não se importa que São Paulo pode virar um estado também miliciano, porque é uma consequência lógica do bandido bom é bandido morto.
Eles entendem a milícia como uma polícia livre para matar, que muita gente no Brasil, infelizmente, ainda prefere. O que tem que ser qualificado é que é o seguinte: essa turma é crime organizado, que achaca as pessoas, que mata gente, que mata inocente, que rouba as pessoas. E o Lula precisa dizer isso, porque são coisas para as quais o Bolsonaro não tem resposta. Porque o Bolsonaro é tão miliciano, que ele não pode nem condenar as milícias. Ele tem que perguntar: o senhor, você acha o quê? Que o Rio metade do Rio de Janeiro é de área de milícia. O que o senhor acha sobre isso? Acha positivo isso? Não tem resposta. Por que o senhor condecorou tantos milicianos? Adriano da Nóbrega, tem que lembrar, gente. Fez um discurso no plenário defendendo o Adriano da Nóbrega, que tinha matado um cara, né? Foi lá. Quem defende bandido? E que foi queima de arquivo. Tem que falar isso. Quem aqui tem relação com crime organizado? É a mesma resposta que ele precisa dar em relação à corrupção. Ele falou assim: qual relação você... Tipo, ele, em vez de ficar se defendendo, falou: eu criei os presídios federais. É verdade, diga isso, mas isso é um argumento racional. A gente precisa jogar essas coisas no colo do Bolsonaro, porque por algum motivo muito esquisito, muito compreensível do ponto de vista de comunicação pública, de fake news, mas é muito triste, na verdade, que a gente fica acuado pelos crimes que o Bolsonaro cometeu, que é pedofilia, né? Que é crime organizado, corrupção, uso de dinheiro público e compra de votos. Essas são as coisas que a gente tem que ficar se defendendo ainda. Então, assim, isso precisa ser melhor trabalhado pela campanha do Lula e, sobretudo, pela preparação do Lula como um debatedor com o Jair Bolsonaro. Eu sou um pouco mais cético em relação à análise que a maioria das pessoas fizeram, inclusive aqui no fórum, que a gente ganhou o debate por pontos. Eu não sei. Eu acho que eles podem ter ganho por pontos, pode ter sido um empate, mas eu acho que o Bolsonaro saiu com um vigor no território onde ele quer explorar. Entendeu? Onde ele quer explorar, que é a relação de que o Lula é bandido. E ele conseguiu esse vigor, ele saiu invigorado com o Moro a tiracolo dele, então a gente precisa ir para os próximos com isso em mente. Mas eu não sei avaliar se ele deve ou não ir. Tá? Vamos voltar a isso daqui a pouco, até com base nisso que eu vou mostrar agora. Porque eu acho que se não tivesse feito um estrago na campanha dele, ele não teria feito essa retratação. Irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política nesse momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Elas, inclusive, ajudam outras venezuelanas refugiadas a encontrarem uma profissão e melhor se integrarem à nossa sociedade. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo.
A nossa nação cuida e abraça a todos. Agradecemos especialmente a nossa querida embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Belandria, pelo seu excelente trabalho. É tudo fake news aí, né? A embaixadora não é embaixadora, porque a embaixadora é ligada ao Guaidó. Na verdade, cupincha do Guaidó, cupincha do Guaidó. O Guaidó não é nem deputado mais. Gente, vamos ser sinceros aqui. Eu acho, assim, eu vi o comentário que vocês fizeram antes com a Sam, vi como a imprensa tá cobrindo isso. Isso é tudo menos um pedido de desculpa, tá? Isso não tem nada de desculpa. Sim, tudo nada. bem. Ele não admitiu nenhum erro, porque ele falou assim, caso alguém tenha caído no conto da esquerda, eu me desculpo, mas é caso alguém tenha entendido alguma coisa que eu disse fora de contexto. Eu peço desculpas ao incômodo que podem ter sentido. Mas foi um ataque à nossa, entre aspas, à nossa má-fé, como campo. É muito perigoso. Mas vem cá, Torturra, se o pessoal começa a falar alguma coisa de ti, tal, você vai e faz você faz um vídeo para se desculpar com alguém e explicar o episódio, ou você deixa para lá, não. Ou você, não tem dúvida você vai que ele sentiu. Eu acho que ele está dando aí uma resposta para o eleitorado dele. Ele sentiu. Havia aí indícios, o pessoal que está nos trackings, dizendo que tinha afetado aí. Né? Não, eu acho que certamente ele sentiu. Certamente ele sentiu. Isso aí bateu duro nele. Ele falou no debate, os piores 24 horas da minha vida. Ele disse isso, cara. Imagina isso. Então, ele acordou, ele foi de madrugada fazer live, gente. Né? Ele sentiu. Certamente ele sentiu. Certamente. Não, depois que ele já fez aquela live, depois do debate, ele podia ter deixado isso espraiar, porque assim, as redes já não estão mais tão atentas a isso. Ele já podia falar, passou. Mas não, ele vai lá, traz a mulher, a Michelle olha, fala, tudo lido ali, né? Tudo por teleprompter. A embaixadora ficou com aquela cara de embaixadora. Eu vou me nomear embaixador do Torturra. Sabe para que ele produziu esse Vaticano, vídeo? Que é para a turma do Zap dele, quando alguém falar, mas olha aqui, ele disse isso, tal. Aí a pessoa, a tia do Zap, vai responder, não, ele já falou sobre isso, olha aqui, inclusive aí ela vai mandar esse vídeo, entendeu? É para isso que eles fazem esse videozinho. Seja para isso ou não seja, ele mostrou a bunda na hora que ajoelhou. Ele fez aquela coisa, apareceu ali, apareceu a cueca rasgada, sabe? Eu acho que eles sentiram. Eu concordo com o Adri, que ele é um antídoto para a Zap, para a tia enviar para os parentes, e tem um outro componente fundamental nessa reta da campanha, que foi o discurso final dele, quando ele usou aqueles 5 minutos dele, depois do encerramento dele, que também eu acho que, vamos deixar claro, é outra coisa que eu acho inacreditável que o nosso campo, não é nem o Lula só, que nós não temos ainda essa resposta na ponta da língua para essa barbaridade que ele sempre fala sobre Nicarágua, Venezuela, Cuba e tal, que a esquerda é autoritária, né? A esquerda promove esse tipo de coisa, a gente mente, é para descredibilizar o nosso campo. Porque na hora que ele fala sobre o Ortega, sobre o Fidel Castro, sobre qualquer outra ditadura aqui, Arábia. Não é nem Arábia, não, cara. Eu acho o seguinte, eu falo assim, você está muito preocupado com outras ditaduras, mas você ama a ditadura brasileira. Você é o único candidato que fala com saudade da ditadura que pegou o nosso povo, não o povo de outro país. A ditadura brasileira, você gosta ou não gosta? Você gosta do torturador Ustra ou você não gosta? Se você gosta do Médici ou você não gosta? Você passou a vida defendendo a ditadura militar e você vem falar de preocupação com ditadura na Nicarágua. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa devolver para o campo que a direita brasileira, e não estou falando nem só a extrema-direita brasileira, estou falando da imprensa brasileira, que está sempre muito mais preocupada com os arroubos autoritários na América Latina do que com os arroubos autoritários do Bolsonaro, que ainda está prometendo ditadura aqui dentro. Claro que eles deram uma acordada nos últimos meses. É verdade.
mas a gente não lembra disso quando está frente a frente com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o único candidato, o único presidente brasileiro, depois da redemocratização, que tem uma carreira em defesa da ditadura militar brasileira. Não precisa ir para a Arábia Saudita, não precisa ir para a Hungria, não precisa ir para a Polônia, porque tudo isso é muito sofisticado para a maioria do país, e todos os países têm relação com a Arábia Saudita. Estados Unidos tem, Brasil sempre teve, México tem, assim. E a relação com o porão da ditadura militar? Com os caras que mataram jornalistas no Brasil, que perseguiram padres no Brasil, que prenderam e torturaram padres e freiras no Brasil. Isso o Bolsonaro defende. E a gente não lembra disso na cara dele. Fica se justificando sobre o Ortega, que o problema é do país dele, entendeu? Primeiro assim, devia condenar o Ortega logo de uma vez, porque o Ortega, vamos falar sério, entendeu? É um cara que se degenerou completamente, gente. Se degenerou completamente. Entendeu? E o Lula ficou falando, não, porque eu comemorei em 1900 não sei quanto, quando teve uma revolução que tinha outro ditador antes. Não interessa. Não interessa. Fala do Ortega logo de uma vez e lembra que quem defende o Ustra é o cara que está na frente dele. Exato. É isso aí. Quem tem um livro de cabeceira de um ditador é o Bolsonaro, né? Que falou que o livro dele... de um torturador. De um torturador, do Torturador. Ele não gosta nem do Médici. Esse é o negócio do Bolsonaro. Ele é tão escroto que o ídolo dele não é o Geisel, é o Ustra. É o Ustra, é o torturador. É o Curió. É o Curió. Eram os caras que a ditadura tinha vergonha. Muito bem. Preferia não saber que estava lá. Tem superchat. Vou dar uma rodada de superchat, aí a gente dá a palavra final do Torturra e depois tem que falar com a namorada, com os amigos, não sei. Comemorar. Hoje é dia de aniversário do cara, né, mano? Hoje eu tô arrumando o escritório aqui. Vou encher os livros ali, botar quadro na parede, tô chegando no casal. É aniversário de sexta, né? Sábado, né? Terça. Cris, Rovai, alegaram que o rapaz teria antecedentes. Não, mas sempre tem qualquer um que mora na comunidade bandido, tem antecedente. No mínimo ele foi numa blitz parado lá e tal, ser um documento da moto, sabe? Que antecedentes? Olair Severo de Oliveira, chegando agora, bom dia para o Rovai, Dri e Bruno, fica um abraço para a Sânia, avisem aí que amanhã, 19 de outubro, Lula estará às 15 horas no Largo dos Açorianos, em Porto Alegre, olha só. Tem que disputar lá o voto dos gaúchos, porque está dando quase empate ali. Então, se eles não aumentarem no Rio Grande do Sul, fica muito difícil. Travou aqui. Maria Vilela, nossa membra, diz: Reinaldo se tornou o maior cabo eleitoral de Lula na mídia comercial. Ele criticou o Tarcísio duramente. Cris diz: mais pânico do que esses loucos armados provocam. Cris também diz aqui: Haddad é um lorde, o Brasil tá nessa porque teve medo. Eles ficam trabalhando medo do comunismo, né? Medo de não sei o quê. Alice Chaves. Tinha a mãe do Wilson Donioni, ela falava assim, ela morreu já, por isso ela falava. Ela dizia: o Suplicy não é para uma Câmara dos Deputados, para um Senado brasileiro, é tipo para uma Câmara dos Lordes, assim, da Inglaterra. Eu acho que o Haddad tem esse problema, né? Ele tá ele tem uma formação, um discurso e tudo, uma compreensão, que às vezes a gente acha muito legal, mas o povão está muito acima da política brasileira, né? E da própria disputa brasileira, né? Eu fico, às vezes, pensando isso, sabe? Infelizmente. Alice Chaves, reprise esse recurso apelativo, facada, tiroteio, atentados, típica jogada baixíssima e desesperada nessas finais de campanha de Bolsonaro. José Alberto manda um ingressinho aqui, muito obrigada. A Vivian Luiza diz: mandei no grupo 1 informação sobre o vídeo Heleno. Vamos ver. Que aqui agora é grupo 1, grupo 2, né? Cris, perfeito, Bruno. Se eu fosse Lula, chamaria Tacla Duran para ir ao debate da Globo. Bruno, Lula em Guarujá não tem mais nada, tem que reforçar Casa 57. Na verdade, ele tinha uma cota da Bancopa, ele nunca teve o apartamento, sabe, Tortuga, no fim. Ele tinha uma cota, comprou uma cota, aí quebrou a Bancopa, assumiu a OAS e queria a OAS, nem sei se era a OAS,
e queria entregar para ele a cobertura. Ele foi visitar, não tem condição. Né? E ele falou isso para mim antes da prisão de tudo, porque eu brinquei com ele, falei, você vai ser meu vizinho, uma vez que estive no instituto. Porra, gente, só atravessar aqui a balsa, eu tô lá. Ele falou, você acha que tem condição, companheiro, de eu entrar naquele buffet que nem um elefantástico, disfarçado de elefantástico? Não dá, porque ali é uma praia popular. Ele não conseguiria frequentar. E o apartamento é pequeno, dos 190 metros, 60, 60, 60, Tortura. E a última é uma laje batidona com uma banheira no meio, que eles chamam de piscina. Não é um negócio assim espaçoso para frequentar. E aí que surge a história da chácara de Atibaia, porque a dona Marisa queria algo perto de São Paulo e do ABC para poder ir aos finais de semana e almoçar com a família. E aí ele fala, então tá, tem a chácara lá do fulano, vamos ver se ele empresta para a gente de vez em quando. Claro. Pediu os filhos do Bitar e começou a frequentar que é lá. Grande amigo dele. E não comprou aqui. Então veja como aquilo tudo foi tudo... Não, cara, isso daí, assim, isso é assim, para o Bolsonaro, que assim, só o Jair Renan tem uma mansão em Brasília comprada, subfaturada com dinheiro vivo. Então, assim, só o Jair Renan, falando assim, o semi-caçula dele ali, com a ex-mulher, que é outra pilantra, isso aí é um detalhe na corrupção da família Bolsonaro e a gente ainda tem que ficar falando desse assunto. Esse é o preço que a gente está pagando como sociedade, na verdade, pelo tanto que a gente avisou, como a imprensa fez a cobertura, como a elite econômica brasileira viu isso, uma janela de oportunidade para se livrar de uma centro-esquerda moderada, como a que estava no poder no país, entendeu? E agora estamos tentando tirar esse bode da sala, mas isso tem que estar na ponta da língua do Lula. Tem que estar na ponta da língua para ser dito, porque o Bolsonaro ele está confortável nessa campanha. É isso que me preocupa. O Bolsonaro tem que estar nas cordas, gente. Que isso? Que isso? Esse cara é um BO em pessoa. É o Bolsonaro que tem que fugir de debate. E a gente tem que deixar isso muito claro, entendeu? E o Lula é isso. Ele é o melhor comunicador político do país em gerações. Né? Ele é comparável só com os grandes da nossa história mesmo. Sorte nossa. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Porque é o que, para mim, cirista nunca entendeu, gente de terceira via nunca entendeu. Se não fosse o Lula, o Bolsonaro estava reeleito, gente. Entendeu? Porque o Lula, ele é o único outro grande líder popular do Brasil que fala com a nossa vocação nacional, que é uma disputa entre dois Brasis que sempre existiram, que é o Brasil popular, que tenta se manifestar a despeito da elite exploradora, e desse Brasil que sempre foi autofágico, que foi autoexploratório, que foi envergonhado, autoxenófobo, que o Bolsonaro representa. Mas essas duas forças são reais, entendeu? A gente tem sorte que o Lula está com idade o suficiente, com saúde o suficiente, com uma disposição o suficiente, entendeu? Que teve a Vaza Jato, porque a situação está muito mais complicada. Mas esse comunicador precisa entrar em campo com um treino um pouco melhor, eu achei. Eu achei que o Lula foi com muita confiança, ele achou que ele era o craque solo em campo, mas a estratégia precisa estar com um desenho muito mais claro do que estava domingo, na minha opinião. Tem gente aqui sugerindo que a campanha do Lula chame o Torturra para ir lá fazer... Vai lá, Torturra. Torturra falar com o Lula. Rodrigo Vaz, Felipe Neto e Janone estão fazendo um belo trabalho. Elisângela Merdo diz, adoro o Torturra. O Rafael Andrade diz, tem que trazer o Vila, desceu o sarrafo do Moro. E tem a Adonis, diz, o que vocês acham do Lula ir no Flow hoje? É importante para as redes, mas ir sem preparo não pode ser armadilha? Será que ele está se preparando? Deixa eu só terminar de ler, aí a gente passa para a rodada final. O Rui Monteiro, a esquerda que acaba com os países, segundo ele, estava governando 5 países nórdicos, líderes em IDH. Essa é boa resposta também, além da ótima do Torturra. É que aí ele vai ter que explicar o que é IDH, mas é... Raimundo Júnior, entendo que Lula deva ir ao debate na sexta do SBT-CNN. É importante termos os cortes nesta reta final. E o Carlos Sperber diz, excelentes argumentos o da ditadura brasileira.
Eu tô preocupado com a saída do Flow, viu? Se o Lula for muito... se ele... Mauro Mas Lopes em entrevista ele vai bem. Mas o Mauro Lopes me chamou a atenção, eu fiquei pensando... O Flow é o canal do cara do Monark lá, era do Monark do... Sabe, para ter uma armadilha ali e isso virar um corte depois, se eu fosse assessor do Lula agora, eu estaria conversando seriamente para ser uma entrevista menor, não aquelas de 3, 4 horas, que o cara cansa muito e vai liberando tudo. Porque é aquela coisa, você já está ali, daqui a pouco você está assim, daqui a pouco você já está tomando cerveja com o cara. E aí fica aquela coisa de 40 minutos, mais porque, tipo o Ratinho. No Ratinho ele foi brilhante. Então, mas teve... Porque concentração o tempo todo é difícil quando você faz uma entrevista de 4 horas. Para o entrevistador e para o entrevistado. O entrevistado nem se fale. Então, eu sou contra que ele fique lá muito tempo. É verdade. Eu não acho que o Flow tem qualidade suficiente de entrevistador para ser uma armadilha, para botar o Lula numa saia justa. Mas eu entendo o que você colocou, Rovai. Fica muito confortável, acaba sendo muito fácil para tirar a fala de contexto, que é outra coisa que eles são especialistas. Aquele deslize que o Lula deu uma falhazinha no jeito que ele falou no comício em São Paulo virou tema de campanha do Bolsonaro. Então os caras são especializados em pegar essas falas mais cândidas, né? E manipular. Eu acho que ele tem que ir, na verdade. E eu concordo. Não fica 4 horas. Fica 1h30, 1h40, 1 hora. Tá bom. 1 hora, cara. 1 hora. E ele tem mais o que fazer também. Ele tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Eu acho uma pena. Eu acho uma pena que seja importante essas coisas, porque eu acho que um equívoco de grande parte do público político da política brasileira foi que elas deram muita confiança para esse podcast, baixíssima qualidade, emborrecedor no geral, e foi a presença de políticos de altíssimo nível que pôs o Flow como um debate que agora o UOL põe na homepage, que a Folha cobre quem foi no Flow. É uma loucura isso. Entendeu? Vira e mexe, eu assisto sempre fórum, né? Vejo vocês falando e fazendo entrevistas. Vira e mexe, tem cada entrevista super importante que sai aqui, falas super organizadoras, falas fortes, assim, e ninguém cobre isso, ninguém se importa, ninguém dá destaque, fica só em quem assistiu mesmo, e qualquer besteira que um imbecil fala lá no Flow é home do UOL, trending topic, então é um negócio disfuncional. Depois dessa eleição a gente tem que parar de ir no Flow, assim, a gente chega, isso não é assunto, sabe? Deixa o podcast lá, sabe? Vamos valorizar a imprensa, gente que sabe fazer entrevista de verdade, que se prepara, que vive disso de outra forma, que respira isso. Exatamente. Torturra, muito obrigado. Obrigado a vocês. Batendo papo, conversando, né? Que dia 30 tá aí. E tem que falar... gente, só para lembrar, tá tudo Bolsonaro. Muito legal. Que a gente esqueceu de falar disso também, né? É verdade. Paramos de falar, né, Torturra? Mas hoje a gasolina está aumentando, mas é porque eles deram uma garfada no negócio com essa história da gasolina. Né? Eles seguraram a inflação. Gente, muito obrigada, Torturra. Parabéns mais uma vez. Vai lá comemorar seu aniversário. Até a próxima. Beijo.